Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde, mais um domingo, mais um vídeo. Alegre com o Senhor, até que o Senhor tenha nos ajudado. Feliz da vida com teus irmãos que têm me acompanhado, têm deixado suas mensagens. Um abraço para a irmã Rosa, um abraço também para a irmã Camila. São africanas, elas. Um abraço para a irmã Edaildo, Maria de Socorro. Um abraço a todos os meus amigos. Mário Campos. Um abraço, Sebastião Ribeiro, Sebastião Santana. Que Deus os abençoe. Dalveio de Santana também. Janacira Lemos. Um abraço. Liliane Nunes, que Deus abençoe a todos. Até que o Senhor tenha nos ajudado. Sempre que eu lembro assim, eu cito o nome de alguns irmãos, né, de todos, que às vezes eu esqueço. Não passa para não ficar, alguém ficar triste e pensando, esqueceu de mim, não. Se eu falar o nome de todo mundo, tá difícil. Agora meu celular não está aceitando mais amigos, não sei porquê. Chegou 1.400, 1.900, parece, eu não lembro mais. Aí parou, todos que eu peço solicitação, ele não está aceitando mais. Ninguém encheu já. Que Deus abençoe todos. Para vocês que saíram do Message, que não está mais sendo passo, eu não sei qual motivo. Se alguma coisa que eu falei desagradou, me desculpem. Mas gostaria de pedir que vocês voltassem novamente. Eu gosto das mensagens de vocês, do que vocês postam. Às vezes tem coisas que não são tão engraçadas, não são tão boas, né? Eu deixo sempre uma mensagem, né? Nem todas. Mas aqui não é conveniente, geralmente eu deixo. E a mensagem é: Jesus te ama. Nós sabemos disso. Não estou com isso humilhando ninguém, mas é a realidade nossa. Jesus nos ama, por isso nós estamos aqui. Isso não é para você sair ou entristecer. Só para a gente ter uma lembrança que Jesus morreu para nós nos salvar da morte, do pecado. Jesus morreu, se entregou por amor de mim e de você. O que eu falo está escondido, está em toda a Bíblia, não é o senhor que fala, é a Bíblia. Um abraço para a irmã Edaildo Moreira também. A irmã Edaildo, de vez em quando eu esqueço a senhora, né? Um abraço, senhora também. Samuel Nascimento, um abraço para você, Samuel Nascimento. Se eu não me engano, Samuel Nascimento ele não falou. Certo, mas eu creio que ele mora no estado de Curitiba. Um abraço para ele. Que Deus abençoe. Então, quando eu compartilho agora, muito que você deixa, como também quando tem algum dia aniversariante, eu deixo meus parabéns também para vocês. Sempre que já na madrugada eu deixo mensagem para todos daquele dia. Mas quando eu acho lá no store algum aniversariante, eu já deixo os parabéns. Muito bom ter vocês, é muito bom conhecer cada um de vocês. A Rosa também, agora ela faz parte do meu zap. Uma Cimile, lá de Mundo Novo, ela não está mais nem no store, nem no zap, eu não sei porque ela saiu. Estamos aqui mais um vídeo, falar do amor de Deus. Vamos orar. Soberano, glorioso, eterno Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por uma semana que Ele se inicia, que o Senhor nos projetou, Pai. Por mais uma semana, Pai. Nos alegramos na Tua presença, porque sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Tem vencido todas as barreiras por nós, Pai. Tem lutado conosco, Pai.
Pai, eu peço ao Senhor que abençoe cada um dos irmãos que estão, Pai, junto conosco, nos acompanhando, Pai. Pai, eu peço ao Senhor perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu pequei, que eu parei, Pai, que desagradou o Senhor, perdoe, Pai. Ajuda-me a afastar das coisas da Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, hoje, para a leitura de hoje, foi no capítulo 11 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 11. Fala conosco, Senhor, não sei o que eu quero falar, não quero ouvir, mas o que o Teu Espírito tem a falar, através desse Teu servo que se encontra aqui, Pai, na Tua presença. Agradeço, Pai, por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 11 do versículo do livro de 1 Reis, ou seja, 1 Reis, no capítulo 11, fala da idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. A palavra do Senhor deixou para o povo de Israel que não se juntasse com pessoas de outras nações, ou seja, as nações ímpias, né? Para que eles não viessem corromper o povo de Israel. Mas Salomão não deu ouvidos, um reinado de paz, um reino próspero, mas Salomão achou melhor obedecer à carne, satisfazer os seus desejos carnais, do que ouvir a voz do Senhor. É o que acontece com nós aqui no dia de hoje. Muitas vezes nós achamos melhor ficar no mundo, fazendo a vontade do mundo, do que obedecer e seguir a palavra do Senhor. É o contraste, né? Deus é amor e nós incitamos a ira do Senhor. Deus nos ama e nós entristecemos nosso Deus. Assim nós fazemos com nossos pais na terra também. Aqueles que Deus nos entregou para que nós nos criássemos, para nos educar. O jeito que nós fazemos com ele, fazemos pior com o nosso Deus é santo. Deus manda a gente honrar pai e mãe, muitas vezes a gente desonra nossos pais. O mesmo nós fazemos com o nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Né? Então Salomão, ele desobedece o que Deus mandou. Deus apareceu 2 vezes em sonho a Salomão. E tudo que Salomão pediu, sabedoria, Deus deu sabedoria. A Bíblia fala que não tem pessoa mais sábia no Oriente e nem rico do que Salomão. Tudo Deus deu, porque Salomão se sentindo um menino, aquela que não estava capacitado para conduzir o povo de Deus, ele pediu sabedoria e um coração perfeito. E Deus lhe concedeu. Quando ele não pediu mal para seus inimigos, não pediu nada que desagradasse o Senhor, Deus deu riqueza e muita sabedoria para Salomão. Vinha de todas as partes para saber a sabedoria, conhecer a sabedoria de Salomão. A honra que Deus deu a Salomão. Muitas vezes, o homem, ele se sente muito honrado e começa a achar que ele tem mais valor do que tudo. Ele começa a esquecer de quem deu tudo para ele, assim somos nós. Nós muitas vezes esquecemos de quem nos deu vida, quem fez tudo aqui para nós, e nós entregamos os prazeres da carne. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéia, das nações de que o Senhor tinha dito a Salomão, dito aos filhos de Israel: não entrareis a ela e elas não entrarão a vós. De outra maneira, entrarão o vosso coração para seguir os seus deuses. E esta se uniu a Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Muitas vezes o homem, para fazer a vontade da mulher, para agradar a mulher, nem sempre para agradar a mulher, né? Mas para saciar os desejos carnais, ele se une às mulheres estranhas assim aos dias de hoje. Quantos homens abandonam suas famílias, seus filhos, suas esposas, seus lares,
para se juntar com mulheres que não estão no casamento, com mulheres que não estão, que Deus não uniu através do casamento. Quantas pessoas largam sua família e se juntam com outras mulheres. A palavra do Senhor fala que Ele não agrada disso, da prostituição. Deus não agrada também do adultério. E muitas vezes quando o homem faz isso, aí vem o divórcio. Porque Deus abomina também. Porque através do divórcio, o homem não tem a liberdade nem a mulher para casar, está na Bíblia também. Diz que aquele casa com repudiado, com repudiado, ele comete adultério. Então Deus não deu, não escapa ao homem. E os homens hoje na igreja, eles ficam procurando brecha, dirigente de igreja mesmo, para trocar de esposo ou esposa. Começa a procurar as brechas e na Bíblia nós não achamos nenhuma brecha. Então, essas mulheres corromperam o coração de Salomão. Ele começou a fazer de imagem para os deuses dela, começou a sacrificar para os deuses dela. E isso desagradou o Senhor. Deus ficou irado. E nós hoje, conhecendo a palavra do Senhor, dentro da casa do Senhor, quantas vezes nós também levantamos, provocamos a ira do Senhor no nosso peito, no nosso falar, no nosso andar, no julgar as pessoas. A Bíblia, Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas nós devemos procurar cada dia mais nos aperfeiçoar através da palavra do Senhor. Salomão fez tudo. Construiu o templo, construiu o palácio, teve riqueza, teve servo, teve de tudo. Teve sabedoria, mas no final ele acabou sendo um tolo. Porque tudo que Deus deu a ele jogou para fora. Ele jogou no ar. Ele deu a deuses estranhos. E Deus agora levanta adversário contra Salomão. Deus também fala com Salomão para dividir o povo de Israel em 10, em 2 partes. Ficando só uma tribo para o filho de Salomão. Quantas vezes você pensa que nada para você está bom e você abandona o Senhor e a coisa fica melhor, do mal pior. É porque você deu lugar para ser dividido o que Deus te deu. Quando você larga a sua família e ajunta com outra família, você está dando lugar para tudo que é seu ser dividido. Nós vemos isso hoje na separação de casais. Quando vai a juízo, pela lei, aí tudo é dividido, né? Assim foi de Salomão. Aqui foi dividido os bens de Salomão, a tribo de Israel, dividindo o povo de Deus. Os que eram fiéis e os que não eram. Os que não eram fiéis seguiram as 10 tribos, os fiéis ficou uma tribo só. Isso nos dá a entender quando Jesus foi julgar a terra, os que vão subir. Eu tenho mais ou menos por aí. Muitos vão ficar. Temos que vigiar muito. No versículo 11 até o 13 fala assim: pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que eu ouvi e senti que não guardaste o meu conceito, os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Deus fez a promessa a Davi, o reino dele ser eterno, os filhos dele reinarem.
Mas para Deus não, para Deus cumprir a palavra que ele falou com Davi, mostrando para nós que a palavra que Deus falou para nós, nossos antepassados, para nós ela não deixa de ser cumprida. Aqui Deus vai fazer a divisão entre o povo de Israel. Ele dá uma tribo para os filhos de Davi e 10 tribos que seguem as outros caminhos, outro reino. Esse rei que fica com as 12, era servo de Davi, ele fugiu de Davi, ele foi para o Egito. Quando ele sabe que Salomão morreu, quando Davi morreu, ele volta para tomar posse daquilo que Deus estava falando com Salomão que ia fazer. Ele fugiu com medo de Davi, agora ele volta porque sabia que o reinado estava fraco. Sem dúvida ele tinha as notícias, ele achou que era o momento de ele voltar, mas agora Deus está, como ele está voltando, Deus está dando a ele 10 tribos, para ele reinar sobre 10 tribos. E o povo de Davi ficou, a casa de Davi, os filhos de Davi ficou com uma tribo só. Muitas vezes Deus corta coisas da nossa vida, ou permite nós perdermos, por causa da desobediência. Muitas vezes nós temos tanto e possamos ver até nada. Perdemos tudo que nós mesmos jogamos para fora, por causa da desobediência, por causa da falta de amor para com Deus, porque nós achamos melhor seguir o nosso próprio entendimento. Agora Deus fala com Salomão que estaria dividindo, mas Deus ainda faz a promessa para ele: no teu reinado eu não vou fazer isso não. Pela promessa que fez a Davi, pelo amor que eu tenho a Davi, o meu povo Israel, eu não vou fazer teu reinado, mas no reinado do teu filho eu vou fazer. É coisa para a gente entender, irmão, que muitas vezes nossos filhos vão passar por aperto por causa da nossa desobediência. Às vezes nossos filhos vão passar por aperto porque nós humilhamos as pessoas, não seguimos o caminho do Senhor, não ensinamos também nossos filhos a seguir a vontade do Senhor. E muitas vezes a nossa descendência ela vai perecer porque nós não tivemos sabedoria para ensiná-los. No versículo 14 a seguir, Deus suscita adversário contra Salomão. Levantou, pois, o Senhor Salomão, adversário, Haddad, o Edomita, ele da semente do rei em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões de Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões de Edom. Haddad, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Haddad um rapaz muito jovem. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustento, lhe deu uma terra. Agora esse que fugiu, que era lá o filho do rei de Edom, dos Edomitas, ele foi para Jerusalém, um rapaz jovem, ele se fortaleceu ali com pessoas de outros reis, de outros povos, e pode para o Egito com medo de fugindo de Davi. Chega, ele acha abrigo no Egito através de Faraó. O Faraó se agradou desse jovem, lhe deu uma mulher, lhe deu terra, e ele prosperou no Egito. Quando ele sabe que Joabe e que Davi morreram, ele acha que é o momento de voltar, para tomar tudo aquilo que foi do povo dele. Deus permitiu tudo isso por causa da desobediência de Salomão.
chegou o momento de Deus cumprir a promessa, a palavra que falou a Salomão. Rasgar, dividir o povo de Israel. 10 tribos foram entregues a Haddad, uma tribo ficou com o filho de Salomão. Aí nós vemos o descontrole que ficou com o povo de Israel. Guerra entre si, guerra entre irmãos. E se nós olharmos bem no nosso dia, na nossa família, nossa vida está acontecendo isso. Não é só confusão, porque muitas vezes nós dividimos. Eu costumo falar que não é nossa família, é quem entra na família que faz a família dividir. Não precisa ser sábio para ver isso, só contemplar com os olhos e viver o dia a dia de cada família. E a gente vai ver que a diferença vai ficando a partir que vai entrando pessoas na nossa família. Principalmente se for pessoas que não têm conhecimento da palavra do Senhor. Então cuidado, meu irmão. O que você falou com o Senhor, cuidado com o que Deus está falando com você todo dia. Através da palavra. Cuidado para você não perder. Cuidado para a gente não cair. Temos que ter cuidado, zelar pelo amor que Deus tem com nós. Temos que zelar pela palavra do Senhor. Temos que ter muito cuidado para fazer o que nós queremos. Herdar as promessas de Deus. Temos que ser vigilantes se nós quisermos morar, subir com Cristo e que Ele voltar. Salomão, um rei sábio, um rei próspero, passou a ser um rei tolo. A Bíblia não fala que foi um rei tolo, mas mostra quando ele deixa de seguir o caminho do Senhor para fazer a vontade da carne. E quando a gente deixa de obedecer o Senhor, nós nos tornamos tolos. No versículo 41, 42, 43, fala da morte de Salomão. E aqui nós vemos que todos os reis, a partir de Saul, todos reinaram 40 anos. Saul 40, Davi 40, Salomão 40. E vai ter mais reis que reinaram 40 anos. Aí só Deus sabe por quê. São 40 anos. Davi dos 30 aos 40, 70, né? Salomão disse que ele não era menino, era muito jovem. Não falo a idade dele, né? Mas agora acabou, o reinado de Salomão acabou. Agora o povo de Deus ficou dividido por causa da desobediência. Porque Salomão deixou de ouvir a palavra do Senhor e aceitou Deus estranho entrar no meio do povo de Deus. O que Deus falou desde o começo lá, quando ele dá a circuncisão para Abraão, quando os juízes, a lei que deu a Moisés, para não se juntar com pessoas estranhas. E Salomão não obedeceu em nós hoje. Pessoas, quando a gente vai contrair um matrimônio, não é o desejo da carne, a gente tem que vigiar, orar, para a gente não cair na cilada. Tem muitos pratos adversários preparados hoje. E nós estamos dividindo nossa família. Quando nós, já pensou uma pessoa cristã se juntar com um alcoólatra, uma pessoa cristã, nasceu no berço cristã, se juntar com um drogado, são deuses estranhos. Porque o drogado, o alcoólatra, está servindo os demônios. E você serve ao Senhor. O que mais o Espírito Santo tem a falar em cada coração? Fazer uma oração. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado. Pai, filho, obrigado pela tua palavra. Pai, eu coloco na tua presença para ver de cada um de nós a nossa necessidade, Pai, as nossas petições, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que salve essa nação chamada Brasil, Pai. Que o Senhor, Pai, restaura, que o Senhor dê vida nos hospitais, nos presídios, nas ruas, nas vielas, nas escolas, Pai, nos orfanatos. Cuida, Pai, do teu povo, Pai. Que nós também venhamos dar lugar para o Senhor
trabalhar na nossa vida, para não ter força. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, me completou ontem, eu vi, mas esqueci de falar ontem. 177 inscritos no YouTube. Devagarzinho vão aumentando, demora tempo, mais um. Estamos agora com 177. As visualizações caiu muito. 527, olhei hoje. Que Deus abençoe, irmão. Continue compartilhando. Me ajude a divulgar esse canal. Que Deus abençoe. Irmão Joy, esses dias de segunda-feira eu estou meio baqueado. Acho que a gripe me pegou forte, mas Deus está me recuperando. Eu vou voltar novamente a ser o que eu era antes. Que Deus abençoe, irmãos. Um abraço, irmão Joy. Uma semana abençoada.